Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria nessa segunda-feira, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita alegria mesmo, que Deus te abençoe, te inspire, te proteja, que você tenha um dia especial, principalmente com a sua consciência aberta, não é? E interligada ao seu eu divino, ao seu eu sagrado. Gente, quanto mais nós criarmos o hábito de estarmos em paz, com consciência. O que está em paz com consciência? Você escolher estar em paz, apesar de tudo, né? Mais próximos de Deus nós vamos nos encontrar, porque Deus está sempre perto da gente. A gente é que às vezes, né, acaba ficando um pouquinho longe dele. É ou não é? Meus amigos, chegamos em mais um período de carnaval. Ah, esse carnaval, carnevale, né, que é a origem da palavra carnaval. Todo ano a gente fala a mesma coisa, né? Vejam só. Ontem à tarde, ontem domingo, eu estava em Belo Horizonte, fui ao Grupo Sheila, né? Nós fomos fazer a palestra introdutória do grupo de estudos, né? Do módulo de estudos. É um ciclo de estudos do Evangelho, da doutrina espírita, para quem gosta, e lá praticamente 500 pessoas novas, né, que vão estudar todos os dias, né, uma vez por semana, na realidade são vários grupos. E ontem nós tivemos a aula inaugural. Aí enquanto eu ia para lá, estava chovendo em BH, eu vi aquelas cenas infelizmente típicas de carnaval. Pessoas bêbadas no meio da rua, cenas que não merecem, com todo respeito, nenhum tipo de comentário, músicas com teor pornográfico, além daqueles sons altíssimos, né, de batistaca, e curiosamente pessoas dizendo: estou aproveitando a vida. O que é aproveitar a vida? É tentar esquecer dos problemas que tem, criando outros, fugindo de si mesmo, né? Se alcoolizando cada vez mais, ou então buscando permissão para o sexo desvairado, com a ideia de que tudo é permitido? Tem certeza que isso é aproveitar a vida? Gente, a gente já saiu da época do primitivismo faz muito tempo, muito embora a gente nunca perca uma oportunidade de voltar a ela. E a gente fala isso com todo carinho, né? Eu falo isso com todo respeito. É lógico que muitas pessoas usam o período de carnaval para se divertir, o que é muito sagrado e digno, mas toda forma de excesso que nos lembra o primitivismo que nós tínhamos, só que há milênios atrás, certamente é sinal de que tem alguma coisa errada. Enquanto isso, eu cheguei lá no Sheila e vi uma fila enorme dessas pessoas que queriam estudar na fila. Estava tomando chuva, né? Porque o Sheila ia abrir, as pessoas chegaram cedo, pessoas dedicadas, querendo estudar no período de carnaval o Evangelho, aprender mais sobre si mesmas, evoluir no seu estado de consciência. E aí? Jesus diz que a gente colhe o que a gente planta, né? Cada um segundo as suas obras. Quem será que está plantando uma semente melhor? Fica aí para reflexão de todos nós. É ou não é? E aliás, a esse respeito, na pílula do nosso amado Evangelho de hoje, nós vamos continuar exatamente, meus amigos, falando disso. O que nós fazemos com consistência. Você sabe que você se torna aquilo que você faz mais. Todas as vezes, né, que nós repetimos algum hábito, esse hábito cresce e naturalmente a gente acaba não só se identificando com ele, como ele conosco. Então, se você é uma pessoa que vibra de maneira negativa, fala coisas negativas, pensa coisas negativas, o que você vai se tornar? Uma pessoa negativa. Se você é uma pessoa que vibra de maneira positiva, fala coisas positivas, se aproxima de pessoas positivas, cedo ou tarde você vai se tornar o quê? Um ser humano positivo. Gente, não tem jeito. É assim que funciona, não é? Se você está passando por uma enfermidade física, mas você vai para o hospital cantando, agradecendo a Deus pela oportunidade, entre uma lágrima e outra que às vezes corre, né? Do nosso... às vezes até da nossa tristeza, você fala: meu Deus, estou aqui firme, vou melhorar. Se você é uma pessoa que treina sua mente e seu coração com fé, com perseverança, a ciência já provou. O corpo fortalece o sistema imunológico, consequentemente os remédios surtem efeito mais rápido e você melhora mais rápido. E ainda que eventualmente seja uma experiência para desencarnar, você vai chegar no mundo espiritual muito mais iluminado e feliz. Quer dizer, só tem vantagem. Agora, se para qualquer coisa nós estamos nos queixando, reclamando, xingando, seja lá por qual motivo for, nossa enfermidade só piora, nós não vamos melhorar e, consequentemente, ainda que a gente desencarne, porque em algum momento nós vamos ter que desencarnar, a gente chega num estado periclitante, né, complicado no mundo espiritual. Resumo, nós somos aquilo que fazemos com mais consistência. Por isso, amigos queridos, lembrar do nosso amado Evangelho é fundamental. Seja em época de carnaval ou em qualquer outra época. Lembre-se, a consistência é que faz o crescimento espiritual.
Tudo aquilo que a gente faz um pouquinho a cada dia vai se transformando em algo muito intenso e grande. Muitas vezes você aprende uma palavra nova por dia no novo idioma, em 30 dias são 30 novas palavras, não é assim? Só que se a gente de repente xingar 3 vezes por dia, em 30 dias nós xingamos 90 vezes e tivemos 90 momentos de negatividade. Então, cuidado com aquilo que você faz, mais. Cuidado com o alimento que você está trazendo para sua alma, entende? Cuidado com o alimento que você traz para sua família, o tipo de conversa que você tem com a sua família, de palavras que você utiliza na frente dos seus filhos. Cuidado com os exemplos que você, pratica no seu cotidiano. Jesus sempre nos orientou a vigilância, vigiai e orai, nos ensinava o Cristo. Por quê? Porque na vigilância nós começamos com consciência a escolher bons hábitos, hábitos psicológicos, não é assim? De otimismo, de boa vontade, de perdão, hábitos práticos do nosso dia a dia, de cuidar do nosso corpo com carinho, mas sem apego, de cuidar com responsabilidade das nossas atividades do cotidiano. Então a nossa pílula do nosso amado evangelho dessa segunda convida você a refletir sobre quais hábitos você tem cultivado, que tipo de hábitos que com consistência você está alimentando. Afinal, nós vamos nos tornar esses hábitos. Aristóteles, o grande filósofo Aristóteles, autor da famosa Ética Nicômaco, falava exatamente disso, né? A maior força do universo é o hábito. Por quê? Porque nós acabamos nos escravizando a ele, se a gente não tomar cuidado. Bem, de novo, quem tiver olhos para ver que veja, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Ah, meus amigos, esse evangelho é uma benção. Fala que não é, nos liberta. Às vezes dá umas cutucadas na gente, a gente não gosta muito não, mas nos liberta da ignorância e nos tira da zona de conforto, nos auxiliando a seguir em direção a Deus e a nossa consciência mais pura. Gente, olha, super feliz, viu? Ontem lançamos lá o Spiritual Coach, o Gestão de Riqueza, que maravilha, quanta gente se inscreveu, que bênção, fiquei feliz mesmo. E incentivo você que está recebendo a pílula hoje, estão abertas as inscrições, vocês têm aquele módulo de bônus que estão recebendo, quem conseguir se inscrever nesse lote, para ganhar um curso de inteligência emocional, para que todo mundo possa melhorar ainda mais. E meditação, no seu conceito interior, na sua evolução íntima. E detalhe importante, meus amigos, essa semana nós vamos a São Paulo, eu divulguei isso aqui na semana passada, a gente vai a São Paulo, vamos a Uberaba no final de semana, estaremos em Betim, na Casa de Glacos, por aniversário da Casa de Glacos, que eu amo tanto, nessa quinta-feira. Só que muita gente tem perguntado sobre as palestras de São Paulo. Felizmente, por um lado, elas já estão esgotadas há mais de uma semana. Por isso que nós não temos divulgado aqui as casas e os endereços para os irmãos paulistas, já que as palestras se esgotaram as vagas. Mas eu prometo que assim que nós tivermos uma nova oportunidade, numa nova casa, com um espaço um pouco maior, nós vamos divulgar para vocês, para a gente ter o carinho da presença de todos, tá bom? Então que Deus te abençoe e te ilumine, um excelente dia, ótimo início de semana, capricha na sua vibração e principalmente no tipo de hábito que consistentemente você vai cultivar, tá bom? Muito obrigado, viu? Do fundo da alma, por você compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe. Até breve, meus amigos queridos, até muito, muito breve. Daqui a pouquinho tem pílula em inglês. Por favor, não deixe de compartilhar com suas redes. Fiquem com Deus. Até amanhã.